O texto do Silvio diz o seguinte, que o senador Jorge Seife não foi o único parlamentar se dizendo conservador, né? Mas bebeu demais ali, se excedeu, foi pro show da Madonna, quis se explicar, etc, né? Então, em uma jogada inesperada, mas não surpreendente, o ex-jogador de vôlei Maurício de Souza propôs um projeto de lei que adiciona critérios de ESG, Environmental, Social and Governance, como fator de desempate em licitações públicas. A proposta, que visa modificar a nova lei de licitações e contratos administrativos, sugere que as certificações ESG podem ser um novo critério, um novo padrão para avaliar empresas que desejam ser contratadas pelo Estado. O projeto de lei número 1657/2024, de Maurício do Vôlei, inclui no artigo 60 da Lei de Licitações um novo inciso que privilegia empresas com selo ou certificado ESG emitido por instituições reconhecidas. Essa medida procura alinhar as práticas governamentais com padrões de sustentabilidade, responsabilidade social e governança advogadas pela esquerda progressista e por globalistas mundo afora. Silvio, essa eu vou deixar para você comentar mesmo. É um somatório de coisas aqui, não é? Assim, é tanta bosta que é até difícil começar a explicar o tamanho da cagada que o Maurício Depevati fez, né? Ele votou? É por isso que você está falando do Depevati? Ele votou a favor? Sim, essa tralha aí votou a favor do Depevati. Você tá brincando? E as pessoas ainda acham ruim que a gente critique. Ah, não, porque ele é da direita. Fala, da direita nada. Então eu vou contar a história do Maurício, para vocês entenderem, tá? Então ele fez esse projeto, protocolou. Agora ele veio se limpar. Se você pegar na matéria, Dani, lá embaixo tem um print do Instagram dele, dizendo que a matéria foi arquivada. Vê se você consegue pôr esta parte da tela, porque a matéria foi arquivada. Parabéns, que bom. Né? Porque parece que a Ana Paula Henkel teve que ligar para ele, a Caroline Detone teve que ligar para ele, todo mundo teve que ligar para ele, falou, meu filho, acorda, olha a merda que tu tá fazendo. Mas tem uma coisa que, nesse card aqui, onde ele conta que a matéria foi arquivada, que vale a pena ler. O story dele em si? Lá embaixo, lá. Ó. Uhum. É embaixo ainda, Dani. É o último, lá embaixo. Não sei se vai dar para dar um, né? Mas diz lá, né? O selo ESG com critério de desempate de licitação pública. Né? Dele põe lá o carimbo arquivado. Aí embaixo tem uma notinha nesse print aí, que é o seguinte, diz assim, a assessoria pede desculpas pelo equívoco no protocolo do PL, informa que já houve o pedido de seu arquivamento através do requerimento 1549. De fato, lá no site da Câmara já está arquivado. Mas assim, a assessoria pede desculpa, Maurício? A assessoria? Mas o teu eleitor não votou na assessoria. E a sua assessoria já estava aí quando você chegou no gabinete? Ou foi você que a montou, foi você que colocou? Eu sei, obviamente, né, os seus padrinhos políticos, aquele bando de político de direita que foi lá te convencer a sair deputado, tem gente lá dentro também, né? Que é aquele jeito de pagar o pedágio, né? Você acabou dando emprego na sua assessoria para sair também para gente que você não conhece. Mas a tua assessoria pede desculpa e você não vai pedir desculpa, não? Porque foi você que colocou a assessoria lá. O projeto está protocolado lá na Câmara com o teu nome, não é com o nome do teu assessor. E outra, tu não ganha um caralho aí, 35 mil reais, e não lê o projeto? Né? Agora, qual que é o problema? Ele pode ter lido e achado bonito, que eu acho que é o que de fato aconteceu, porque é uma besta quadrada. Né? Agora, Agora, qual que é o problema disso aqui tudo? Né? Cara, tu é um deputado federal. Você não tem o direito de não saber das coisas. Se você quer ter esse direito de não saber das coisas, de ser um ignorante, cego, tapado, de não entender nada do que acontece ideologicamente no mundo, caia fora, monta uma escolinha de vôlei e vai lá dar aula. Já que para o vôlei profissional você não pode voltar, por quê? E esse é o drama dessa história. O drama. Porque tu foi expulso do vôlei profissional por conta desse tipo de política ESG. Né? Porque quando a Fiat e a Gerdau pediram tua cabeça para o Minas, elas estavam fazendo o quê? Colocando em prática as políticas de compliance de ESG da empresa, porque elas não podem patrocinar gente homofóbica. E aí colocaram, o pessoal veio te cancelar, né? Você foi demitido por causa disso, e agora você está defendendo essa merda. O que é síndrome de Estocolmo? Que porra é essa? Então, assim, você não tem o direito de ser burro desta maneira. Se você quer continuar sendo burro, você teve 3 anos, você foi expulso do Minas em 2021, certo?
Você teve 3 anos para tentar entender o que aconteceu contigo. Não é para acontecer o que está acontecendo no mundo, né, o que acontece para tentar entender o que aconteceu contigo. Para tentar entender como a sua carreira de um atleta brilhante foi por água abaixo. Quer dizer, você teve 3 anos para tentar entender isso e não entendeu. Você não sentou a bunda para estudar nem 1 minuto para saber como forças políticas conseguem pegar uma fala de um sujeito no Instagram e destruir a vida dele e acabar com a sua carreira. Você não teve esta curiosidade. Então você está fazendo o que aí, cara? Vai embora. Renuncia. Já não basta a merda do DPVAT que tu fez? Né? Você não tem esse direito, Maurício. Você não tem esse direito, cara. Tu é um irresponsável, é moleque. Tu não é caveira. Né? Tira essa farda preta, vai embora. Olha só, o que aconteceu? Vou contar a história. Né? Ai, a minha assessoria. Tua assessoria é o caralho. Ninguém votou na tua assessoria. Mesma coisa do Safe, ninguém votou na mulher dele. O que acontece? Ele fez esse projeto, ESG. O que é o projeto? Cria como critério de desempate em licitações públicas entre empresas, né, quem pontuar melhor nas certificadoras de ESG. Né, que tem essas certificadoras privadas que vão lá e falam: essa empresa aqui, olha, é politicamente correta, ela contrata, né, 70% da mão de obra são transexuais, né, 40% da mão de obra são travestis que já fizeram aborto, né? 70% da mão de obra são ESG, é isso. Né? Que nós não estamos preocupados com a eficiência e com o lucro da empresa. Né? A gente está preocupado em parecer bonito na foto. Né? Aqui a gente chama a Greta para dar palestras no final do ano. Né? Aqui tudo é sustentável. Isso é ESG. Né? É a lacração, é a cultura da lacração, ou a cultura woke, como chamam nos Estados Unidos, dentro das empresas. Né? É literalmente o selo. É o selo. Lembra? Tinha aquele negócio, selo a Brink, né? A empresa amiga da criança. Né? Então, mas aquilo ali era uma coisa assim voluntária, que as pessoas faziam. O ESG está virando uma prática, né, que está se impondo sobre as empresas. Né? E qual que é o problema? As empresas pequenas, tudo bem, as empresas grandes podem falar assim: não, mas o público, o meu cliente quer isso. Não quer. É mentira, não quer. O cliente quer preço baixo. É isso que o cliente busca. Né? Preço baixo e qualidade. Né? E o povo está cagando se a tartaruga come canudo. Ninguém liga para isso. Mas consegue impor. Então, as empresas que vão disputar para prestar serviço ou vender cacareco para o governo, elas têm que se adaptar a isso. E o que acontece? As empresas pequenas não conseguem pagar o custo de implementação desse tipo de bobagem. Porque o que acontece? Eu vou ter que contratar gente para minha empresa que não é qualificada, mas que preenche certos critérios sociais, né? De política de promoção social. Então, essas políticas ESG foi uma maneira que a esquerda radical encontrou para controlar as empresas, né, sem precisar de política pública, né, sem ter que passar por Congresso, nada. É um bypass que ela vai lá como fala, obriga praticamente as empresas a adotarem isso, né, e se adequar ao que é o pior, né, a Agenda 2030. Por que eu falei que ela pode promover o aborto? No Brasil, isso talvez demore para chegar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há grandes empresas como a Amazon, por exemplo, né, que paga para suas funcionárias viajarem até estados onde o aborto é legalizado para realizarem o aborto. Isso aí faz o quê? Isso aí com política da empresa, como parte do equity, né? Como parte das políticas de ESG. Né? Então, a empresa é bem pontuada se ela tem uma política que facilita o aborto legal. Né? Porque ela manda as funcionárias para outros estados. Então, por exemplo, estou aqui na Flórida, não dá para fazer aborto aqui. Então, a gente manda, sei lá, para o Delaware, sei lá para onde, né? A funcionária, tudo paga para ela poder ir lá realizar o aborto seguro dela. Né? Aí a empresa ganha pontos. Né? E aí ela pode, assim, ganhar ainda a licitação do governo brasileiro. É disso que se trata o ESG. Ele tem uma longa história, né? Veio de dentro da cultura woke, que eu não vou contar aqui, se você estiver interessado pode ler lá na matéria, né? Que é essa política identitária, no final das contas, né? Que tem uma longa linhagem de erros filosóficos que levou a essa mentalidade, que é mais ou menos assim: eu quero ser um tijolo de 6 buracos. E aí você acorda se achando um tijolo de 6 buracos. Né? E é maluquice assim mesmo. Né? Mas esse negócio ganhou muita força depois do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, em 2020, né? Que foi aquele quebra-quebra maluco que aconteceu lá. E
a cultura ESG das empresas que já era mais antiga acabou ganhando mais força e se impondo como agenda política e ideológica para uma série de empresas. Né? E o que acontece? Bom, agora vamos voltar ao caso do Maurício. O Maurício está fazendo tudo isso aí. Né? É óbvio que isso tem uma série de problemas, né? Porque é você forçar pequenas empresas, pequenos empresários que estão disputando licitação no governo a se adequar a uma política que eles não vão conseguir, né, se adequar, porque é muito caro, né, o custo é muito alto e assim, não traduz imediatamente em eficiência econômica para as empresas. Então, é você excluir, certamente, né, um monte de gente do mercado. Né? Agora, qual que é o problema? O Maurício, em 2021, ele fez uma postagem no Instagram dele criticando a DC Comics, aquela marca de gibi, né? Porque eles tinham feito lá uma historinha, iam lançar uma historinha, né, do novo Super-Homem, que é o filho do Clark Kent, com a Lois Lane, eu acho, né? Em que o novo Super-Homem é viado, é bissexual. Né? Então tá lá, o Super-Homem é bissexual. Aí tinha lá ele dando uns beijos no moleque e tal, né? Dando uns maios no Hulk, sei lá, né? Fazendo umas carícias no Robin, né? Esse tipo de coisa, que eu não li o gibi, não sei, né? Mas tava lá, tinha uma foto do Super-Homem dando uns beijos no menino lá, né? Bom, qual que é o problema disso? Aí o Maurício foi lá e criticou, né, no Instagram dele. Ele foi lá e escreveu o seguinte: hoje em dia o certo é errado, o errado é certo. Se tem que escolher um lado, eu fico com o que eu considero correto. Mantenho minhas crenças, valores e ideias. Ah, é só um desenho, nada demais. Continue pensando assim e veja onde vamos parar. Estava muito certo, Maurício. Mas veja, na época o Maurício era só um jogador de vôlei lá do Minas. Acho que ele jogou na seleção brasileira, né? E tá, quem liga para as ideias políticas de jogador de futebol, de vôlei, sabe? Ninguém. Mas ele escreveu isso e aí deu um rolo, porque tinha um outro jogador lá no time dele que também era homossexual e ficou muito bravo. E aí virou aquela treta de internet. Ai, absurdo, homofóbico, não sei o quê, paraná. A coisa era só isso. Bom, aí a galera, né, a esquerda radical da internet, começou a encher o saco. Né, e começou a exigir que o clube mandasse o cara embora. Então, aí o Minas foi lá, publicou uma nota, falou: olha, a gente não tem nada a ver com as opiniões políticas do jogador, o importante para o jogador aqui é fazer ponto e ganhar campeonato. Né? O quê? Certamente o Minas não estava alinhado com as políticas ESG das empresas. Né? Porque o que o Minas falou? Ah, foda-se. Né? Tô nem aí, o negócio do time é contratar bom jogador. O que o cara faz, ele fazer o que ele pensa, não é o problema. Então, isso não é ESG. ESG é o contrário disso. Né? O que aconteceu? Fizeram pressão, depois que o Minas publicou essa nota, dizendo que não ia fazer porra nenhuma, né? E aí foram pressionar, né, a galera da internet, foram pressionar os patrocinadores do time. Né? Sobretudo a Fiat e a Gerdau, que eram os maiores patrocinadores. A Fiat emitiu uma nota criticando a atitude do jogador e solicitou, entre aspas, a adoção das medidas cabíveis e necessárias no menor intervalo de tempo possível. Ou a gente para de patrocinar o time. Por quê? Veja, a Fiat, já começa a DC Comics, já fez a revestinha viada porque isso já é uma adequação às políticas ESG. Porque o que eles chegaram à conclusão, né, tanto a DC quanto a Marvel, de que a comunidade LGBT mais QYZ, né, está subrepresentada nas histórias em quadrinhos. Né? Assim como a comunidade muçulmana também, porque agora tem uns heróis muçulmanos. Né? Então, a comunidade está subrepresentada. Então, vamos transformar todo mundo agora em homossexual. Daí começou a ter um monte de personagem homossexual. Né? Mas por que eles fizeram isso? Justamente para se adequar, né, às políticas da Agenda 2030. Então, temos que ter a representatividade, né, da comunidade LGBT nas histórias em quadrinhos. Então, veja, isso, ô Maurício, que a DC fez, que você criticou lá em 2020, já era adequação à política ESG. Aí você criticou. Aí, a Fiat, que também tem a sua política ESG, falou assim: nós não podemos patrocinar atletas homofóbicos, porque isso vai contra a nossa política de igualdade, e nossa política de promoção social, de igualdade de gênero, etc., da empresa.
que isso tem a ver com fazer carros? Nada. Mas a Fiat adotou isso porque tem babacas como você que acham que ESG é bonito, né? E aí a Fiat pressionou o time. Daí, não bastasse só a Fiat, veio a Gerdau, que produz aço. E a Gerdau falou a mesma coisa, falou, tem que mandar esse sujeito embora. Isso foi no dia 26 de outubro de 2021. Né? Por que a Gerdau fez isso? Porque também a Gerdau tem lá a política dela de promoção da igualdade de gênero, de promoção da igualdade social, de todas as pautas bonitas do mundo, em que ela não pode patrocinar, né, um jogador homofóbico, que é do que você foi acusado. Eu sei que você não é homofóbico, né? Eu sei que a sua fala não foi homofóbica, mas isso pouco importa. Porque você discordou de políticas de gênero. Você usou criticar a comunidade LGBT. Né? E para a mentalidade ESG, esta crítica, por mais que seja legítima, ela é homofóbica. E a Gerdau, que produz aço, não quer nenhum envolvimento com homofobia, porque está lá, né, na carta de princípios dela, né, na instalação, na implementação das políticas ESG, que ela não pode fazer isso. Né? O que cancelar você do time tem a ver com produzir aço? Nada. Quem que faz essa interface entre produzir aço e expulsar homofóbicos de times profissionais de vôlei? Sabe o que faz? Qual que é essa interface? É a política ESG das empresas, Maurício. Essa que você foi cretinamente defender aí no seu projeto de lei, que agora você está se limpando na sua assessoria, porque nem homem para assumir que você fez cagada tu é, que já é o segundo, né? Porque mês passado você votou. Bom, calma, já vou entrar nessa história de DPVAT, vamos por parte. Né? Então, isso é o ESG. Você foi expulso do time por conta de políticas ESG. Então, assim, bom, mas aí o Maurício foi lá e mandou arquivar. Né? Um monte de gente disse que entrou em contato com ele, né? E falou para arquivar. Né? Mas qual o problema? Né? Aí ele diz lá que a assessoria cometeu um equívoco. Gente, mas é muito equívoco no teu gabinete, Maurício. Tu tem que dar um jeito nisso, rapaz. Né? O mineiro, que foi ludibriado por outros políticos conservadores que foram lá fazer campanha para você, né? Ele não pode conviver com tantos equívocos. Aliás, os políticos que ficaram passando a mão no Maurício, que tiraram foto com ele, falaram, esse aqui é meu rapaz, votem nele, é um bom sujeito, etc., que te levaram para congresso, conservadores e tal. E cadê vocês? Vocês vão ficar quietos?